Capítulo 1. O despertar nas sombras. O vento frio sussurrava através das árvores altas, carregando consigo o aroma úmido da floresta. O céu, pintado de cinza, espalhava uma luz pálida que mal atravessava as copas densas. Em meio a um tapete de folhas secas e galhos retorcidos, um homem jazia imóvel, como se o próprio solo houvesse o reclamado. Seu nome era um mistério tanto para ele quanto para o mundo à sua volta. Quando seus olhos cinzentos se abriram, foram recebidos pela vastidão silenciosa da natureza e pelo peso esmagador da ignorância. Ele se ergueu lentamente, os músculos protestando a cada movimento, como se há muito tempo estivessem adormecidos. A cabeça latejava em ondas rítmicas de dor, e cada tentativa de se lembrar de quem era ou de onde vinha resultava apenas em um vazio angustiante. Olhou para suas mãos calejadas, para as roupas simples, sujas e rasgadas que cobriam seu corpo, e sentiu a vertigem de uma existência desconectada. Cambaleando, ele avançou entre as árvores, instintivamente buscando algo que nem sabia nomear. A floresta parecia infindável, um labirinto de sombras e ruídos sutis. Em um momento, uma clareira se abriu diante dele, revelando um pequeno riacho que serpenteava entre as pedras. Ele se ajoelhou e contemplou o reflexo trêmulo na água. Um rosto jovem, mas marcado por cicatrizes discretas, olhos frios e atentos, como se carregassem uma história que o resto de sua mente havia esquecido. Enquanto tentava organizar pensamentos desconexos, um som de passos rápidos cortou o silêncio da mata. Antes que pudesse reagir, uma jovem surgiu de trás de um arbusto, ofegante e carregando um cesto de ervas. Seus olhos, grandes e atentos, fixaram-se nele com uma mistura de surpresa e preocupação. Sem hesitar, ela se aproximou e examinou seus ferimentos, murmurando palavras reconfortantes que ele mal compreendia, como se seu cérebro estivesse lutando para decifrar significados simples. A jovem, que mais tarde ele viria a conhecer como Helena, ajudou-o a se levantar e o conduziu por uma trilha sinuosa até uma pequena cabana oculta entre as árvores. O lugar exalava um perfume de ervas secas e madeira queimada. Cada canto da casa parecia impregnado de memórias que não lhe pertenciam, mas que traziam um estranho conforto. Helena cuidou dos ferimentos do homem com mãos firmes, enquanto lhe contava sobre a região. Uma terra esquecida nos mapas, cercada por florestas perigosas e vilarejos isolados. Ninguém ali sabia quem governava aquelas terras, pois os senhores de outrora haviam desaparecido há muitas gerações. A história local era feita de sussurros e superstições, e poucos ousavam questionar os antigos mistérios. Leon, nome que Helena decidiu lhe dar temporariamente, aceitou aquele rótulo silenciosamente, pois não tinha forças para contestar. Durante dias, ele permaneceu na cabana, recuperando-se sob os cuidados pacientes da jovem. Porém, a cada noite, sonhos vívidos o assombravam. Visões de salões dourados, batalhas sangrentas, uma coroa partida caída aos pés de um trono vazio. As imagens eram tão intensas que Leon acordava suando frio, com o coração martelando em seu peito. Em uma manhã especialmente enevoada, enquanto caminhava nos arredores da cabana, Leon encontrou algo enterrado sob as raízes de uma árvore antiga. Com as mãos nuas, ele escavou a terra até desenterrar um medalhão de prata, seu desenho corroído pelo tempo, mas ainda assim revelando o contorno de um leão coroado, símbolo de uma casa real há muito esquecida. Ao tocar o medalhão, uma onda de sensações tomou conta dele. Um salão imenso, iluminado por tochas, rostos reverentes se curvando diante dele, uma voz grave chamando-o de príncipe. As lembranças ainda eram fragmentárias e confusas, mas havia uma certeza latente em seu peito. Ele não era apenas um homem perdido na floresta.
Ele era alguém que fora arrancado de seu lugar legítimo no mundo. Helena, ao ver o medalhão, demonstrou uma mistura de medo e reverência. Contou-lhe que aquele símbolo pertencia à antiga Casa Hartmann, uma dinastia que governara o reino de Velmora antes de desaparecer misteriosamente em meio a guerras e traições. Na mente dos poucos estudiosos e anciãos, os Hartmann eram mais lenda do que realidade, envoltos em mitos de poder e maldição. Determinados a encontrar respostas, Leon e Helena planejaram uma jornada até as ruínas de Velmora, a antiga capital, agora engolida pela floresta e pelas sombras do tempo. As lendas diziam que as respostas jaziam enterradas nas profundezas das ruínas, mas também alertavam que perigos antigos ainda vigiavam o que restara do império. Enquanto o sol poente tingia o céu de vermelho sangue, Leon sentiu pela primeira vez, desde seu despertar, uma chama de propósito acender-se em seu interior. Ele não sabia o que encontraria em Velmora, mas uma coisa era certa. Sua história estava apenas começando, e o mundo esquecido logo seria forçado a lembrar quem ele realmente era. Gancho para o capítulo 2. Leon e Helena partem para Velmora, mas forças misteriosas começam a persegui-los, dispostas a impedi-los de desvendar o passado. Capítulo 2. As ruínas de Velmora, a névoa matinal, abraçava a floresta como dedos gelados, tornando a jornada de Leon e Helena ainda mais desafiadora. As trilhas pareciam se multiplicar e mudar de direção, como se a própria floresta estivesse viva, tentando desorientá-los. Com o medalhão oculto sob sua camisa, Leon sentia a presença do objeto pulsando contra seu peito, como um lembrete constante da missão que agora os guiava. Helena, com sua habilidade nata para perceber os sinais da natureza, liderava o caminho, desviando de pântanos traiçoeiros e evitando encontros com feras que caçavam sob o véu da névoa. Leon a seguia com passos firmes, a cada momento mais consciente da força que brotava dentro de si, como se a terra reconhecesse sua presença e respondesse a ela. O percurso até Velmora durou dias. A cada noite, eles montavam acampamentos sob árvores ancestrais, cujas raízes retorcidas pareciam formar palavras esquecidas. As estrelas, ocultas pelas nuvens, não ofereciam consolo, e o frio penetrava os ossos. Durante esses momentos, Leon mergulhava em pensamentos turvos, onde flashes de memórias surgiam brevemente. Um grande salão de mármore, vozes ecoando em aclamação, olhos traiçoeiros espreitando nas sombras. Quando finalmente avistaram os primeiros vestígios de Velmora, o cenário era ainda mais impressionante do que as lendas sugeriam. Torres quebradas despontavam da vegetação como dentes de uma criatura adormecida. Muralhas semi-destruídas, cobertas de era e musgo, revelavam a grandiosidade que aquele lugar já possuíra. O ar era pesado, carregado com a memória do que fora perdido. Helena olhou para Leon com apreensão, como se sentisse que cada passo em direção às ruínas os levava para mais perto de algo que não poderia ser desfeito. Mesmo assim, não hesitaram. Leon sabia instintivamente que sua identidade estava ligada àquelas pedras esquecidas. Ao atravessar os portões caídos, foram recebidos por um silêncio opressivo. Nem mesmo os pássaros ousavam cantar entre aquelas muralhas antigas. Avançaram por uma avenida ladeada de estátuas mutiladas e fontes secas, enquanto sombras dançavam nas bordas da visão. Era como caminhar pelo túmulo de uma era. Em meio às ruínas, encontraram uma grande praça central. No seu coração, um monumento semi-destruído ainda se erguia. Uma figura real, empunhando uma espada e usando uma coroa. O leão coroado estampado no pedestal confirmava que era um tributo à Casa Hartmann. Leon aproximou-se, tocando o mármore. Frio,
sentindo uma onda de emoções conflitantes. Orgulho, saudade, tristeza e fúria. Enquanto exploravam, não perceberam de imediato que estavam sendo observados. Entre as sombras, olhos atentos acompanhavam cada movimento. Figuras encapuzadas, silenciosas como espectros, surgiam e desapareciam entre as colunas derrubadas. Uma emboscada estava sendo tramada. Leon e Helena chegaram a um edifício que parecia ter sido um antigo salão de assembleias. As portas, quase desintegradas, permitiam a passagem para um interior sombrio, onde pedaços de tapeçarias desbotadas ainda pendiam das paredes. No centro do salão, sob uma claridade filtrada que entrava por rachaduras no teto, repousava um trono quebrado, como uma coroa caída do céu. Ao aproximar-se, Leon sentiu uma vibração estranha no ar, como se a própria ruína reagisse à sua presença. Quando tocou o braço do trono, uma visão se apoderou dele. Homens e mulheres jurando lealdade, estandartes ondulando, uma voz forte proclamando o herdeiro de Velmora. Mas a visão rapidamente se tornou um pesadelo. Gritos, sangue espalhado pelas pedras, traições seladas nas sombras. Desorientado, Leon cambaleou para trás, mas Helena o amparou. Antes que pudessem recuperar o fôlego, um assobio cortou o ar. De todos os lados, as figuras encapuzadas emergiram, cerrando o cerco. Eram homens armados, rostos ocultos sob capuzes negros, portando lâminas curvas que refletiam a pouca luz do ambiente. O líder do grupo, distinguido por uma insígnia bordada no manto, uma serpente em volta de uma adaga, avançou alguns passos. Sua voz, fria e calculada, ecoou pelo salão arruinado, afirmando que Leon carregava um fardo que não lhe pertencia mais. O passado deveria permanecer enterrado, e os fantasmas dos Hartmann não deveriam retornar para perturbar a nova ordem. Leon compreendeu naquele instante que suas buscas haviam despertado forças que desejavam manter Velmora esquecida. Não apenas criaturas das sombras, mas homens que se beneficiaram do colapso do Império, moldando seus próprios domínios a partir das cinzas da antiga glória. Sem armas e em menor número, Leon e Helena sabiam que não poderiam lutar. A única escolha era fugir para sobreviver e descobrir mais antes de enfrentar esses novos inimigos. Um sinal trocado entre eles foi o bastante. Com uma explosão de velocidade, correram em direção a uma das saídas laterais do salão, esquivando-se de golpes e avançando pelas ruas devastadas. A perseguição começou, implacável, com os capuzes negros perseguindo-os como lobos famintos. Leon sentia cada batida de seu coração como um tambor de guerra, impulsionando-o adiante. O destino agora os conduzia não apenas a descobrir o passado, mas a sobreviver aos perigos que espreitavam nas ruínas e além. Quando a floresta voltou a engolir as pedras ancestrais, Leon lançou um último olhar para Velmora, prometendo em silêncio que retornaria. Ele faria as pedras cantarem novamente o nome Hartmann, não como um eco de glórias mortas, mas como o anúncio de uma nova era. Gancho para o capítulo 3. Refugiados na floresta, Leon e Helena encontram um velho misterioso, chamado Victor, que afirma ter servido aos Hartmann e guardar segredos capazes de mudar o destino do reino. Capítulo 3. O Guardião das Sombras. Floresta parecia ainda mais densa e inóspita à medida que Leon e Helena avançavam, seus passos apressados abrindo caminho entre galhos espessos e raízes traiçoeiras. O som dos perseguidores ecoava pela mata, misturado ao sussurro do vento e ao estalar de gravetos sob os pés. Cada respiração pesada era um lembrete cruel da urgência que os movia. Durante horas, seguiram sem pausa, atravessando ravinas cobertas de névoa e colinas rochosas, onde o solo cedia sob suas botas.
A floresta parecia não ter fim, suas árvores antigas se fechando em torno deles, como os muros de uma prisão viva. Ainda assim, a determinação de Leon permanecia inabalável. Ele sabia que abandonar a busca significaria não apenas perder sua identidade, mas condenar qualquer esperança de restaurar o que fora roubado. Quando finalmente pararam, já era noite cerrada. A lua, uma lâmina pálida no céu encoberto, mal iluminava o acampamento improvisado entre duas rochas. Ali, ocultos pelas sombras, Leon e Helena puderam, por um breve momento, recuperar o fôlego. A jovem curandeira, de olhar atento, cuidou dos ferimentos superficiais que ambos haviam sofrido durante a fuga. Suas mãos eram firmes, mas gentis, e Leon sentia um estranho conforto naquela presença silenciosa. O cansaço logo venceu a vigília. Enrolados em mantos ásperos, adormeceram, embalados pelo murmúrio distante de corujas e o farfalhar inquieto das folhas. Contudo, a paz seria breve. Antes que o sol tingisse o horizonte, o som de passos furtivos os despertou. Leon, instintivamente, agarrou um galho robusto como se fosse uma lança improvisada. Mas, em vez de inimigos, surgiu uma figura solitária, envolta em um manto cinzento tão gasto quanto as árvores que o cercavam. Era um homem idoso, de barba longa e cabelos brancos desgrenhados, apoiado em um cajado de madeira entalhada com símbolos antigos. Seus olhos, no entanto, eram vivos, atentos como os de um lobo. Sem demonstrar medo, o estranho observou Leon por um longo momento antes de falar com voz rouca, como folhas secas sopradas pelo vento. Identificou-se como Victor, um eremita que há muito habitava aquelas florestas e que, em tempos passados, havia servido à casa Hartmann como conselheiro menor. Leon, ainda desconfiado, limitou-se a ouvir. Victor, percebendo sua hesitação, retirou de dentro do manto um anel velho, gravado com o mesmo símbolo do leão coroado que adornava o medalhão de Leon. A visão daquele objeto foi como um golpe no peito de Leon, despertando fragmentos adormecidos de reconhecimento. Victor explicou que, após a queda do Império, muitos dos leais aos Hartmann foram caçados e mortos. Os poucos sobreviventes, como ele, esconderam-se, preservando os segredos da linhagem em pequenos atos de resistência silenciosa. Durante anos, velaram a esperança de que um dia um herdeiro retornaria para restaurar a ordem legítima. Segundo Victor, não era por acaso que Leon despertara ali, naquela época. Forças ocultas haviam manipulado eventos para mantê-lo distante de seu destino, enterrando sua existência sob camadas de mentiras e feitiçarias esquecidas. O próprio fato de ainda estar vivo era um milagre que falava da força de seu sangue. O velho eremita os levou até uma caverna escondida nas profundezas da floresta, onde símbolos antigos decoravam as paredes de pedra e velhas relíquias dos Hartmann eram guardadas como tesouros sagrados. Mapas desbotados, pedaços de armaduras corroídas e pergaminhos enrolados em fitas de couro narravam uma história que o mundo havia tentado apagar. Enquanto Leon examinava os objetos, sentiu a história pulsar sob seus dedos. Cada item era uma testemunha silenciosa de uma era perdida, e o peso de suas responsabilidades começava a assentar sobre seus ombros. Ele não era apenas um homem sem memória, era um símbolo de esperança, uma fagulha capaz de reacender a chama de um império. Victor revelou ainda mais. Damian Blackwood, o homem que agora conspirava nas sombras para destruir Leon, fora um antigo nobre menor durante o reinado dos Hartmann. Astuto e impiedoso, havia traído o império e se instalado como senhor de novas terras, apagando qualquer vestígio dos que poderiam desafiá-lo. O velho eremita sabia que enfrentar Damian exigiria mais do que coragem. Leon teria de recuperar não apenas sua identidade,
mas também unir aliados dispersos, reunir conhecimentos antigos e redescobrir as forças que haviam sustentado Velmora em sua glória. O primeiro passo, segundo Victor, era encontrar a lendária Espada de Altar, um artefato forjado para os reis da casa Hartmann, perdida junto com a queda da capital. Diziam que a espada reconheceria apenas o verdadeiro herdeiro, recusando-se a ser empunhada por mãos indignas. O destino de Leon agora se entrelaçava com a busca pela espada. As peças do jogo começavam a se mover, e seus inimigos certamente não permaneceriam passivos. Cada momento perdido fortalecia aqueles que desejavam vê-lo fracassar. Enquanto a noite consumia o pouco de luz que restava, Leon jurou em silêncio que não se curvaria ao medo. Ele recuperaria a espada, reivindicaria seu direito e traria de volta a honra dos Hartmann. Gancho para o capítulo 4. Leon, Helena e Victor partem em busca da espada de altar, mas são perseguidos por caçadores de recompensas enviados por Damian, que tentam detê-los antes que cheguem às montanhas sagradas. Capítulo 4. Ecos nas montanhas sagradas. As primeiras luzes da manhã mal penetravam as nuvens espessas quando Leon, Helena e Victor iniciaram sua jornada rumo às montanhas de Altar. Segundo os registros guardados pelo velho eremita, era ali, entre picos esquecidos e vales escondidos, que a lendária espada havia sido selada séculos atrás, protegida por antigos juramentos e magias que resistiram ao tempo. O caminho era árduo. Saíram da floresta fechada para adentrar uma região de colinas pedregosas, onde o vento soprava incessante, assobiando melodias tristes entre os rochedos. O solo tornava-se mais acidentado a cada passo, exigindo força e determinação para prosseguir. As roupas de todos estavam gastas, os mantimentos escassos, e a esperança, embora firme, oscilava sob o peso da incerteza. Victor liderava o grupo com surpreendente resistência para sua idade, seu cajado batendo ritmicamente nas pedras enquanto guiava Leon e Helena por trilhas quase invisíveis. Em suas paradas breves, o velho sussurrava histórias sobre os reis de outrora, lembrando a Leon a linhagem nobre que corria em seu sangue e a responsabilidade que carregava agora. Cada palavra de Victor era uma fagulha que acendia ainda mais a chama da determinação no coração de Leon. No entanto, o perigo nunca esteve longe. Desde que deixaram a caverna, sabiam que eram seguidos. À distância, olhos hostis os vigiavam, sombras movendo-se entre os arbustos e as pedras, silenciosas como predadores, aguardando o momento certo para atacar. Eram caçadores de recompensas enviados por Damian Blackwood, determinados a capturá-los antes que pudessem alcançar a espada. À medida que subiam, o frio tornava-se cortante. Neve rarefeita começava a cobrir as trilhas, tornando o terreno traiçoeiro. Em certo ponto, atravessaram uma antiga ponte de pedra, rachada e coberta de musgo, sobre um abismo que parecia não ter fundo. Cada passo exigia coragem, e o vento ameaçava arrancá-los da travessia com rajadas violentas. Foi pouco depois da travessia que o ataque veio. De repente, entre os rochedos, surgiram homens encapuzados, armados com adagas e arcos. Não houve gritos de batalha, apenas o silvo traiçoeiro de flechas cortando o ar. Victor, com uma rapidez impressionante, empurrou Helena para trás de uma pedra, protegendo-a do ataque inicial. Leon, movido por um instinto primal, agarrou uma das pedras soltas e arremessou-a contra um dos atacantes que se aproximava. Em seguida, lançou-se em uma luta desesperada, desviando-se de golpes e desarmando um inimigo com movimentos bruscos. O sangue pulsava em seus ouvidos como tambores de guerra. E pela primeira vez desde seu despertar na floresta, ele sentiu o guerreiro adormecido em sua alma despertar plenamente.
Helena, ainda que não fosse treinada para o combate, mostrou coragem. Usou astúcia para atrapalhar os inimigos, jogando pedras soltas e criando distrações. Victor, embora velho, utilizava seu cajado como uma extensão de seu corpo, derrubando atacantes com golpes precisos que traíam décadas de experiência. O embate foi brutal e breve. Percebendo que não conseguiriam vencer pela força, os caçadores recuaram para as sombras de onde haviam surgido, prometendo que retornariam. Leon, respirando pesadamente, observou-os desaparecer, sabendo que aquilo fora apenas um prenúncio de batalhas maiores que viriam. Apesar do cansaço, prosseguiram. À medida que avançavam, o cenário mudava. As árvores rareavam, dando lugar a pedras antigas cobertas de símbolos rúnicos, como sentinelas silenciosas guardando o caminho para algo sagrado. Victor explicou que estavam entrando no território da Ordem de Altar, uma irmandade secreta que outrora protegera a espada e jurara lealdade eterna aos Hartmann. No topo de uma elevação, encontraram a entrada de uma antiga cripta esculpida na face da montanha. A entrada era uma fenda sombria, ladeada por estátuas de guerreiros há muito tempo esquecidos. O jar era pesado, com um cheiro de terra e relíquias adormecidas. Diante daquela visão, Leon sentiu o peso do destino recaindo ainda mais sobre seus ombros. Ao se aproximarem, Victor advertiu que o local estava protegido por mais do que armadilhas físicas. Lendas falavam de provas destinadas a testar o coração e a alma daqueles que buscassem a espada. Apenas o legítimo herdeiro poderia atravessar as defesas invisíveis e reclamar a lâmina. Enquanto se preparavam para adentrar a cripta, o vento sussurrava palavras esquecidas e a montanha parecia pulsar com uma energia antiga, como se estivesse viva e aguardando seu julgamento. Com a mão firme sobre o medalhão oculto sob suas roupas, Leon deu o primeiro passo em direção à escuridão, sabendo que a próxima etapa exigiria mais do que força física. Seria necessário provar a si mesmo digno do legado que lhe fora confiado. Gancho para o capítulo 5. Dentro da cripta, Leon enfrentará as provas espirituais da Ordem de Altar, onde seus maiores medos e dúvidas se manifestarão em formas terríveis. Capítulo 5. As provações da cripta ou interior da cripta era um abismo de escuridão e silêncio. A entrada estreita logo se ampliava em corredores vastos, esculpidos na própria rocha da montanha, cujas paredes eram adornadas por relevos antigos, agora cobertos de poeira e limo. Cada passo de Leon, Helena e Victor ecoava pelo subterrâneo como um sussurro de fantasmas. Victor mantinha uma tocha acesa, cuja luz trêmula projetava sombras longas e inquietas. O ar era frio e úmido, carregado do cheiro de pedra molhada e do sutil perfume de incenso antigo, como se, em algum lugar nas profundezas, rituais ainda estivessem sendo realizados. O silêncio era tão absoluto que o próprio ruído da respiração parecia um sacrilégio. A cripta não era apenas uma tumba, era um santuário construído para proteger algo sagrado. À medida que avançavam, os relevos nas paredes narravam a história da Ordem de Altar. Cavaleiros jurando fidelidade eterna, reis sendo ungidos sob estrelas cadentes e o nascimento da espada de Altar, forjada nas chamas do mais puro juramento. Subitamente, o corredor se bifurcou em 3 caminhos. Victor, consultando símbolos gravados nas pedras, guiou-os para o corredor central. Ele alertou que as provações começariam a partir daquele ponto e que apenas Leon deveria prosseguir. Era uma travessia solitária, desenhada para testar a alma do herdeiro. Com um olhar de confiança para Helena e Victor, Leon avançou sozinho, levando apenas a luz fraca da tocha e a força silenciosa de sua determinação. À medida que se afastava, a escuridão parecia se adensar,
e a sensação de ser observado se intensificava. Logo chegou a uma câmara circular, onde a tocha apagou-se subitamente, como se uma mão invisível houvesse soprado a chama. Leon permaneceu, imóvel, seu coração batendo pesado, enquanto a escuridão absoluta o envolvia. Então começaram as provações. Primeiro veio o som. Vozes familiares e distantes chamavam seu nome, misturadas a gritos de dor e sussurros de traição. Imagens surgiram na escuridão. Ele viu Helena sendo capturada por homens encapuzados, Victor caindo sob golpes cruéis, o emblema dos Hartmann sendo queimado e reduzido a cinzas. O medo o envolveu, pressionando contra seu peito como uma maré, invisível. A tentação de ceder, de recuar para a segurança da ignorância era esmagadora. Mas Leon, com esforço monumental, recusou-se a acreditar. Sabia que aquelas visões eram ilusões, testes de sua coragem e sua fé. Ao negar o medo, a escuridão se partiu como vidro, revelando um novo cenário. Agora, ele estava diante de um vasto espelho de prata, incrustado nas próprias paredes da câmara. No reflexo, porém, não via a si mesmo como era. Via uma versão distorcida, um homem coroado, sentado em um trono dourado, os olhos endurecidos pela arrogância e as mãos manchadas de sangue. À sua volta, súditos caíam em miséria, e o império apodrecia sob sua tirania. Era a segunda provação. O orgulho. A tentação de poder absoluto sem responsabilidade. Leon aproximou-se do espelho, sentindo o peso do que poderia se tornar. Durante um longo momento, encarou aquele reflexo, deixando que a imagem de soberania corrupta se impregnasse em sua mente. E então, com decisão, virou-se, dando as costas ao espelho e ao que ele representava. Ao fazer isso, uma passagem oculta se abriu silenciosamente na parede, revelando a última etapa de sua jornada. O caminho final levava a um salão circular, iluminado por uma luz azulada que parecia emanar das próprias pedras. No centro, em um pedestal de mármore branco, repousava a espada de altar. A lâmina parecia viva, pulsando com uma energia serena e poderosa. O punho era simples, adornado apenas com o leão coroado, e a lâmina brilhava com uma luz que desafiava as trevas ao redor. Leon aproximou-se com reverência, sentindo cada fibra de seu ser ressoar em harmonia com aquela arma. Quando estendeu a mão, sentiu um calor suave envolver seus dedos. A espada parecia reconhecer sua linhagem, aceitando-o como legítimo. Ao tocar o punho, uma onda de visões atravessou sua mente. Lembranças da infância, fragmentos do castelo, perdido, rostos de reis e rainhas de sua linhagem, cada um passando a tocha invisível da esperança para ele. Com esforço, Leon ergueu a espada. A lâmina brilhou ainda mais intensamente, banhando a cripta em luz pura. Um som profundo e ressonante ecoou pelas câmaras. Não um som feito por homens, mas pela própria pedra, como se a montanha reconhecesse o retorno de seu verdadeiro senhor. De volta à entrada da cripta, Victor e Helena observaram em silêncio quando Leon emergiu da escuridão, a espada de altar em mãos, seus olhos refletindo a luz interior que agora carregava. Um novo capítulo havia começado, e o herdeiro de Velmora estava finalmente desperto. Gancho para o capítulo 6. Com a espada em mãos, Leon se torna alvo principal de Damian, que prepara uma armadilha mortal para impedir sua ascensão antes que ele possa reunir aliados. Capítulo 6. O laço de traição, o frio cortante da manhã, envolvia o trio quando deixaram a cripta para trás, seus passos firmes ecoando pelas encostas geladas das montanhas. Leon carregava a espada de altar presa às costas, sentindo o peso sagrado da lâmina e o eco do juramento ancestral que agora ardia em suas veias. Helena, a seu lado, mantinha o olhar atento ao horizonte, enquanto Victor,
mesmo ofegante, não demonstrava a menor intenção de recuar. À medida que desciam as montanhas, as terras voltavam a se tingir de verde. Florestas retorcidas estendiam-se como um mar escuro e as trilhas se multiplicavam, confundindo viajantes desprevenidos. No entanto, Victor conhecia o caminho até um antigo santuário escondido, onde acreditava que poderiam encontrar aliados ainda leais aos Hartmann. O mundo parecia mudar ao redor deles. O céu, outrora carregado de nuvens cinzentas, parecia agora mais aberto, como se a própria natureza reconhecesse a presença da espada de Altar entre os vivos. No entanto, a sensação de perigo também se adensava. Leon percebia, em cada sopro do vento, a ameaça que se aproximava, como lobos invisíveis rondando suas presas. Após 2 dias de marcha silenciosa, chegaram a uma planície desolada, onde o vento soprava forte entre campos de pedras e arbustos secos. No centro daquele vasto nada, erguia-se uma construção antiga, o Santuário dos Juramentos, um edifício de pedra desgastada com colunas quebradas e símbolos esquecidos gravados nas paredes. Victor explicou que nos dias antigos, cavaleiros e lordes juravam ali fidelidade eterna à coroa de Velmora. Se algum traço da velha lealdade ainda sobrevivia, seria naquele local sagrado. Animados pela esperança, atravessaram o portão quebrado e adentraram o pátio interno, onde a natureza lutava para reivindicar cada pedra. No entanto, a esperança logo se transformou em emboscada. Das sombras do santuário surgiram homens armados, vestidos com mantos negros bordados com a serpente prateada de Damian Blackwood. Espadas foram desembainhadas e arcos tensionados em silêncio mortal. Leon mal teve tempo de puxar Helena para trás de uma coluna quando as flechas começaram a voar. A armadilha havia sido montada com maestria. Damian não apenas previra seus movimentos, como também infiltrara espiões entre aqueles que outrora juraram lealdade aos Hartmann. O traidor não queria apenas impedir Leon de reunir aliados, desejava esmagá-lo publicamente, apagando qualquer centelha de esperança antes que pudesse incendiar uma revolução. Victor, reconhecendo o perigo, brandiu seu cajado com ferocidade, surpreendente, repelindo os atacantes que tentavam se aproximar. Leon, com a espada de Altar em mãos, sentia a lâmina vibrar como se ansiasse pelo combate. Cada golpe desferido era preciso, cada defesa quase instintiva, como se as habilidades de antigos reis fluíssem através dele. Helena, ágil e astuta, auxiliava como podia, distraindo inimigos, criando oportunidades para Leon e Victor atacarem. No entanto, a luta era desigual. O número de inimigos era esmagador, e logo perceberam que a única chance de sobrevivência era escapar. Durante a retirada desesperada, algo aconteceu. No auge da confusão, quando Leon tentava proteger Victor de um golpe fatal, uma figura surgida entre os combatentes apunhalou o velho eremita pelas costas. Era um rosto conhecido, Marcus, o cavaleiro que supostamente ainda guardava lealdade aos Hartmann. A traição cortou mais fundo que qualquer lâmina. Victor tombou sem um som, seus olhos buscando os de Leon uma última vez, como se tentasse transmitir uma última mensagem. Com um rugido de dor e fúria, Leon atacou Marcus com toda a força que possuía, mas o traidor desapareceu nas sombras antes que pudesse ser capturado. Não houve tempo para luto. Segurando Helena pela mão, Leon fugiu do santuário em ruínas, seu coração dividido entre a dor da perda e a necessidade urgente de sobreviver. Refugiaram-se em uma antiga torre de vigia abandonada nos arredores da planície. Ali, enquanto tratavam ferimentos e limpavam o sangue dos combates, Leon jurou que Victor não teria morrido em vão. Agora, mais do que nunca, sua missão era clara: derrubar Damian Blackwood,
desmascarar os traidores e restaurar Velmora, não como o império corrupto que caiu, mas como um reino justo e forte. O peso da liderança era esmagador, mas Leon o carregaria com honra. A espada em sua mão era um símbolo de renascimento, e ele se tornaria digno dela, custasse o que custasse. Ao longe, no horizonte noturno, incêndios consumiam partes da planície, sinais da vitória suja de Damian naquele dia. Mas Leon sabia que a batalha estava apenas começando. Um verdadeiro rei não se define pelas vitórias fáceis, mas pela capacidade de erguer-se, mesmo quando tudo parece perdido. E Leon Hartmann estava apenas começando. Gancho para o capítulo 7. Leon parte para reunir aliados escondidos nos territórios, dominados por Damian, planejando um levante que poderá decidir o futuro de Velmora. Capítulo 7. A chama da rebelião. O tempo parecia ter se acelerado. A morte de Victor e a traição de Marcos haviam deixado cicatrizes profundas em Leon, mas também haviam forjado sua determinação em aço. Nas noites frias passadas na antiga torre de vigia, ele e Helena traçaram os primeiros contornos de um plano ousado: despertar a chama da rebelião adormecida nos corações dos que ainda lembravam do Império perdido. Os territórios ao redor estavam sob domínio de homens leais a Damian Blackwood. Vilarejos inteiros viviam sob pesadas taxas, e a esperança era uma palavra esquecida. A primeira tarefa de Leon era difícil: conquistar a confiança de um povo que já havia enterrado seus sonhos sob a poeira dos anos. Com Helena a seu lado, Leon viajou de aldeia em aldeia, não como um príncipe pedindo vassalagem, mas como um homem disposto a lutar ao lado do povo. Ele ajudava a reconstruir casas queimadas, protegia viajantes contra bandidos contratados por lordes corruptos e sussurrava a verdade onde o medo havia imposto o silêncio. A linhagem dos Hartmann ainda vivia, e Velmora poderia renascer. Em cada vilarejo, sementes de esperança eram plantadas. Guerreiros cansados da tirania se apresentavam. Camponeses ocultavam armas sob seus mantos. Velhos contadores de histórias lembravam às crianças os dias em que a bandeira do leão coroado voava livremente. Mas Damian, astuto, não ignorava os sinais de revolta. Seus espiões enviavam relatos diários e logo ele preparou sua resposta. Sob o disfarce de uma celebração pública, organizou uma armadilha mortal na cidade de Derat, uma das maiores sob seu controle. Ali, atraindo o povo com promessas de paz e prosperidade, pretendia capturar Leon e executá-lo diante da multidão, esmagando de vez a insurreição. Leon sabia que Derat seria uma armadilha, mas também compreendia que era sua melhor chance de reunir a força necessária para enfrentar Damian. Com Helena e alguns aliados recém-recrutados, homens e mulheres endurecidos pelas injustiças, arquitetou um plano ousado para transformar a emboscada em um levante definitivo. Na véspera da celebração, eles infiltraram-se silenciosamente entre os mercadores e peregrinos que afluíam à cidade. Derat era um labirinto de ruas estreitas e praças movimentadas, onde as tropas de Damian vigiavam com olhos frios e mãos inquietas sobre o punho das espadas. A praça central, onde o grande anúncio seria feito, fora transformada em palco. Bandeiras negras substituíam os antigos estandartes, e no centro erguia-se uma plataforma, onde, sob pretexto de uma proclamação de paz, Leon seria exposto como traidor. O dia amanheceu encoberto por nuvens pesadas, como se o próprio céu lamentasse o que estava para acontecer. Disfarçado sob um manto simples, Leon posicionou-se entre a multidão. Helena, não muito longe, vigiava os flancos, pronta para dar o sinal. No momento exato em que Damian Blackwood subiu ao palco, trajando roupas luxuosas e sorrindo com cinismo,
Leon sentiu a raiva fervilhar em seu peito. O falso lorde iniciou seu discurso, manipulando palavras doces para envenenar as mentes dos presentes, prometendo prosperidade em troca da submissão. Então, Leon retirou a espada de altar de sua bainha e a lâmina brilhou como um raio de luz em meio à escuridão. O efeito foi imediato. Um murmúrio atravessou a multidão, crescendo rapidamente em gritos de surpresa e reconhecimento. A visão da espada lendária rasgava o véu de mentiras que Damian tão cuidadosamente tecera. Ao sinal de Helena, dezenas de camponeses e guerreiros, ocultos entre a população, sacaram armas improvisadas, foices, lanças, velhas espadas enferrujadas. A praça explodiu em caos. Leon avançou em direção ao palco, seus golpes precisos abrindo caminho através dos guardas de Damian. Cada movimento era uma dança de fúria e propósito, a espada de altar cortando o ar com uma luz que parecia própria. Helena, liderando um grupo pelo flanco, confrontava os arqueiros posicionados nos telhados, impedindo-os de massacrar os rebeldes. O povo de Derrat, inspirado pela coragem e pela visão da espada real, rompeu suas correntes invisíveis. Com paus, pedras e coragem, enfrentaram os soldados de Damian, virando a maré da batalha. Damian, percebendo a gravidade da situação, tentou fugir. Mas Leon, com Helena e seus aliados, cercou-o no pátio interno da prefeitura. Ali, sob os olhos atentos de uma cidade acordada, Damian enfrentaria seu destino. O traidor ainda tentava apelar para a velha política da manipulação, oferecendo falsas promessas de paz e ouro. Mas o tempo para palavras havia passado. Leon, com a espada de altar em punho, declarou que o reinado da corrupção terminava ali. Com um golpe decisivo, desarmou Damian e o colocou sob custódia dos rebeldes. O tirano cairia não apenas pelo fio da espada, mas pelo julgamento do povo que havia traído. Naquele crepúsculo, sob um céu tingido de fogo e sangue, Leon Hartmann não apenas venceu uma batalha, ele reacendeu a esperança de um reino inteiro. Pela primeira vez em décadas, o leão coroado voltou a rugir e seu eco ressoou por todas as terras de Velmora. Mas Leon sabia que a guerra estava longe de acabar. Damian era apenas um entre muitos, que se alimentavam da ruína de Velmora. A verdadeira luta pela reconstrução de um reino justo e livre estava apenas começando. Gancho para o capítulo 8. Após a vitória em Derrat, Leon deve liderar um cerco final contra os últimos bastiões de resistência, onde revelações surpreendentes sobre sua origem mudarão tudo. Capítulo 8. O eco de Velmora. Sol nascia sobre Derrat, tingindo de dourado as casas e as ruas manchadas pela batalha. As bandeiras negras de Damian Blackwood jaziam agora rasgadas nas valetas, substituídas por estandartes improvisados. Lençóis brancos pintados às pressas com o leão coroado, símbolo de uma esperança renascida. Leon Hartmann, de pé no centro da praça ainda fumegante, sentia o peso do novo mundo que começava a surgir sob seus pés. Mas ele sabia que a vitória em Derrat era apenas a primeira de muitas batalhas. Os domínios de Damian eram vastos e muitos dos nobres traidores ainda mantinham suas fortalezas, agarrando-se ao poder com unhas sujas e espadas afiadas. A espada de altar havia despertado o espírito adormecido de Velmora, mas seria preciso mais que um símbolo para reconstruir um reino quebrado. Helena aproximou-se, seu rosto marcado pela exaustão e pelos vestígios do combate, mas seus olhos brilhavam com fé inabalável. Ao seu lado, guerreiros e camponeses, antes dispersos e temerosos, agora marchavam como um exército improvisado, prontos para lutar por algo maior do que eles próprios. Leon liderou-os para o sul, onde a fortaleza de Sindaroth erguia-se ameaçadora sobre as colinas. Ali, os últimos lordes traidores haviam se refugiado,
reunindo o que restava de suas forças em uma tentativa desesperada de resistir à nova maré. Sindaroth era uma fortaleza quase lendária, construída em tempos antigos com pedras negras e cercada por penhascos traiçoeiros. A marcha foi longa e árdua. Sob tempestades implacáveis e ventos cortantes, os homens e mulheres de Leon atravessaram florestas sombrias e campos devastados. A cada vilarejo liberto, mais almas se uniam à causa. Velhos cavaleiros saíam da aposentadoria, jovens aprendizes empunhavam armas pela primeira vez e antigos inimigos deixavam suas rivalidades de lado diante da promessa de um futuro livre. Ao chegar diante dos portões de Sindaroth, Leon sentiu uma onda de déjà-vu percorrer sua espinha. A fortaleza parecia uma lembrança sombria da glória que Velmora perdera, um eco corrompido do que fora um império próspero e justo. O cerco começou sob uma lua cheia, cuja luz prateada iluminava o campo de batalha como uma bênção silenciosa. Durante dias, os rebeldes atacaram os muros de pedra, enfrentando flechas, óleo fervente e tempestades de pedras. A cada investida, a força de Leon crescia, alimentada pela lembrança dos que haviam morrido por aquela causa. Victor, os Anônimos, Camponeses, os Cavaleiros Esquecidos. Na véspera da batalha final, Leon reuniu seus comandantes no acampamento. Com a espada de altar cravada no chão diante dele, traçou o plano decisivo, uma ofensiva coordenada, utilizando passagens secretas reveladas por antigos mapas que Victor havia guardado em sua caverna. O ataque começou sob a escuridão densa de uma tempestade. Relâmpagos rasgavam o céu, iluminando a fúria da batalha com flashes espectrais. Leon liderou pessoalmente a vanguarda, a lâmina de altar brilhando como um farol na escuridão, guiando seus homens através da lama, do fogo e da morte. Dentro dos muros de Sindaroth, a resistência foi brutal. Cada corredor estreito, cada escadaria íngreme, era defendido com ferocidade. Mas a fúria dos traidores não era páreo para a determinação daqueles que lutavam pela liberdade. Na torre mais alta, Leon encontrou Marcos, o traidor que apunhalara Victor. O reencontro foi silencioso, carregado de rancor e justiça não pronunciada. A luta entre eles foi rápida e brutal, um duelo onde honra e traição se chocaram como tempestades colidindo no céu. Marcos caiu, derrotado não apenas pela força, mas pela verdade que nunca pôde apagar. A verdade de que Velmora ainda vivia em cada golpe desferido por Leon. Com a queda de Sindaroth, a resistência desmoronou. Os últimos lordes traidores foram capturados ou fugiram para as fronteiras, onde seriam lembrados apenas como sombras de uma era de escuridão. Quando a manhã chegou, o povo se reuniu diante da fortaleza conquistada. Sob o céu limpo e azul, Leon Hartmann foi proclamado como verdadeiro soberano de Velmora, mas ele recusou a coroa dourada que os anciãos lhe ofereceram, preferindo um manto simples de lã e a espada ancestral em sua cintura. Declarou que Velmora renasceria não sobre os alicerces da velha tirania, mas como um reino de justiça onde o sangue não governaria sobre o sangue, mas a virtude sobre a força. Helena, à sua direita, sorriu com orgulho. Juntos, haviam ressuscitado uma esperança que muitos julgavam morta. E embora o futuro ainda guardasse desafios, Leon sabia que, enquanto o espírito de coragem e lealdade vivesse em seu povo, Velmora jamais cairia novamente. Assim, sob o olhar atento dos deuses antigos e o sussurro dos ventos que percorriam as ruínas e os campos verdes, o novo reino nasceu, e o eco de Velmora, antes uma canção esquecida, voltou a ser entoado pelas vozes de todos que ousaram acreditar. E fim.